Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui no GAN Summit 2021 hoje. Meu nome é Renato e eu fui convidado para falar sobre empreendedorismo. Eu fiquei muito feliz com o convite e com o tema do Summit. Primeiro, porque essa é a minha área de atuação e a minha paixão intelectual ao longo dos últimos 27 anos. E segundo, porque olhando o line-up dos palestrantes de hoje, eu acho que eu e o Celso Ataíde somos os mais distantes da área de atendimento e negócios no setor de publicidade. A minha maior interação até hoje foi enquanto cliente, e os demais participantes eu vi ou são ligados diretamente a agências, ou estão em empresas que têm as agências como parte do seu ecossistema de negócios. O bom é que isso me dá uma certa licença poética para poder viajar à vontade. Honestamente, isso é uma das melhores coisas que qualquer conferencista pode desejar, né? Mas como nem tudo é perfeito, a gente só tem 25 minutos juntos, e é pouco, mas ainda é suficiente para a gente passar por alguns conceitos que são muito relevantes quando a gente fala de empreendedorismo. E eu escolhi 3 mensagens que eu gostaria de dividir com vocês nessa nossa conversa de hoje. Antes da gente entrar nesses conceitos, nessas mensagens, vamos analisar um pouquinho o tema central do Summit, que é desaprender para empreender. Esse tema é uma derivação de uma frase célebre do Alvin Toffler. O Alvin Toffler é um sociólogo e futurista americano que, desde a década de 90, estuda as megatendências de mercado, que, falando sobre o amanhã, disse que os analfabetos do século XXI são aqueles incapazes de aprender, desaprender e reaprender. O século XXI é aquele que vai começar há 20 anos atrás. Ou seja, para a gente não ser analfabeto hoje, você precisa ser capaz de aprender, usar o conhecimento que você adquiriu, desaprender o que você sabia quando ele fica obsoleto e aprender um novo conceito, uma nova habilidade, um novo padrão de comportamento e, claro, ser capaz de aplicá-lo rapidamente. Por que isso é importante, né? A gente nem precisa se deter na velocidade evolutiva do mundo, que vem acelerando constantemente e que torna o conhecimento anterior inútil com a velocidade cada vez maior e muito maior do que antes. Por exemplo, meus avós, que já são falecidos, no tempo de vida deles assistiram a alguns filmes de ficção científica sem nenhuma perspectiva de ver a tecnologia dos filmes chegar à realidade deles hoje. Mas em 1990, eu, que ainda era criança, assisti um filme de ação chamado Total Recall, que mostrava o Arnold Schwarzenegger atuando como um operário de construção civil em Marte. Esse filme foi regravado com Colin Farrell em 2012, no papel principal, e no mundo real a gente tem a SpaceX do Elon Musk prometendo uma expedição tripulada a Marte em 2026, menos de 40 anos depois que o filme saiu no cinema. Então, quando a gente está num mundo em que as coisas saem da ficção para a realidade, entre a sua infância e a sua idade adulta, o que você aprendeu na infância deixa de ser relevante e você precisa ser capaz de abandonar os padrões antigos e aprender e adotar os novos bem rápido. Se você não faz isso, vira um autêntico analfabeto do futuro. Mas o tema do Summit ainda é um pouco diferente da frase do Toffler que eu acabei de falar. Desaprender para empreender. Por que o foco nesse tema? Empreender. Porque a capacidade empreendedora já está se tornando hoje, mas vai se tornar cada vez mais a principal régua para medir a performance profissional no futuro. E não é o futuro dos seus netos, é o seu futuro. Agora, se o objetivo desse comentário, é sim gerar algum desconforto, o GAN acha que é necessário que os profissionais de atendimento e negócios desaprendam para empreender, eu não quero colocar o bode na sala, mas só apontar que ele já está aqui, é porque o modus operandi do profissional típico de atendimento e negócios hoje provavelmente não é um modelo empreendedor. Ou seja, para serem capazes de empreender, vocês vão ter que mudar. E mudar para o quê? A resposta a essa pergunta é a primeira das 3 mensagens que eu quero compartilhar com vocês hoje. O conceito de empreendedorismo. Talvez você esteja participando desse evento hoje com interesse, mas pode ser que tenha alguma dúvida se algum dia você vai realmente montar um negócio ou não, e essa é uma confusão comum que a gente precisa desfazer agora. Empreender não tem relação com montar negócios. Montar uma empresa é outra coisa, é empresariar. O empresário é o dono da empresa, mas o empreendedor tem outra definição, que a gente já vai ver. Existem empresários que não são empreendedores e existem empreendedores que não são empresários. E assim que a gente entender o conceito, entender o que é ser um empreendedor, a gente vai voltar a essa dúvida para esclarecer isso de uma vez por todas e não restar mais essa questão. Mas se empreender não é montar um negócio, o que é então?
Quem inventou esse termo empreendedor foi um economista austríaco chamado Joseph Schumpeter. Quando ele foi solicitado a conceituar o termo empreender, ele respondeu com uma definição muito bonita e até meio filosófica. O empreendedor é aquele que trabalha hoje para realizar amanhã o que ele sonhou ontem. Bonito, né? Se a gente quiser reduzir essa frase a uma única palavra, então empreender significa realizar. Os empreendedores são realizadores. Apenas para cumprir minha promessa e voltar ao ponto que eu falei agora há pouco. Empresários são donos de empresa. Existem empresários que não são realizadores, e existem realizadores que não são empresários. Então, esse é um ponto importante. É possível que vocês conheçam algum empresário que não tem capacidade realizadora, e por isso o negócio pode estar indo mal ou até já ter saído do mercado. Ou então o negócio pode estar estagnado, com os mesmos produtos, os mesmos serviços, os mesmos problemas de sempre. E isso faz com que ele seja um negócio que vai se tornando antiquado. E certamente vocês vão conhecer alguém que tem uma grande capacidade de realização, mas não é empresário. Ele pode ser um executivo, pode ser um profissional liberal, pode ser até um artista, por exemplo. Pode ser que enquanto você escuta isso, você esteja se autoavaliando como uma pessoa empreendedora, porque você é muito bom ou muito boa de entrega, e é sempre reconhecido por isso, pelos seus chefes, pelos seus parceiros. Mas já que a gente está terminando essa parte de conceitos, tem uma diferença importante que a gente ainda precisa fazer aqui. Realizar é diferente de entregar. Empreender é diferente de só entregar. Entregar é uma parte do processo de empreender, mas nem é a mais importante. Antes de entregar, a gente precisa conceber e desenvolver. A capacidade empreendedora é a soma das três partes: conceber, desenvolver e entregar. Você não empreende quando você cumpre só uma dessas funções. Um empreendimento, para acontecer, precisa ser concebido, ou seja, uma oportunidade, precisa ser identificada e uma solução para aquela necessidade precisa ser formulada, depois ele precisa ser desenvolvido, ou seja, essa ideia precisa tomar forma em uma solução utilizável por uma pessoa, um grupo de pessoas, um cliente, uma empresa, para uma determinada finalidade, e finalmente, essa solução precisa ser entregue, ela precisa ser disponibilizada e aceita para ser utilizada para o propósito para o qual você concebeu, para o qual você criou, tudo isso com sucesso. Talvez agora que esse conceito de empreendedorismo fica mais claro para a gente, você possa se autoavaliar de uma forma honesta, clara e mais completa. A pergunta é, você é um empreendedor ou uma empreendedora? Você tem boa capacidade de conceber, desenvolver e entregar? Qual foi a última vez que você fez isso com sucesso? E quem é que reconheceu que a sua solução foi bem sucedida? Bom, até aqui a gente fechou a primeira mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje, o conceito de empreender. E ele é importante porque é impossível desenvolver uma habilidade que você não compreende bem. E por isso a gente precisa entender o significado de empreendedorismo, da capacidade de realização e da necessidade de ser capaz de conceber, desenvolver e entregar, para só então a gente se aprimorar nessa capacidade, nessa habilidade. E antes da segunda mensagem, eu ainda queria chamar a atenção de vocês para a relevância desse conceito. A gente vive um momento de aceleração tecnológica muito forte e que, aliás, só tende a aumentar. Um dos maiores temores que os profissionais de hoje têm é o de automatização das suas habilidades, os profissionais em geral. O grande pesadelo moderno é o de ter a sua profissão substituída por uma inteligência artificial, assim como já tem acontecido com profissões muito menos intelectuais e atividades que são mais repetitivas. Se a sua habilidade é apenas de conceber, ou a de desenvolver, ou ainda a de entregar, a má notícia é que você já está na rota da substituição. Em algum momento, a entrega das soluções que hoje são desenvolvidas pela sua agência não vai mais ser feita por um profissional, vai ser totalmente automatizada. Isso já acontece em alguma medida com entregas mais simples, mas em poucos anos, vai ser um lugar comum em todas as agências. Ou seja, o seu super especialista em entrega vai perder o lugar no mercado. Na sequência, isso também vai acontecer com desenvolvimento. A gente já vê as inteligências artificiais sendo capazes de aprender e de construir novo conhecimento em cima do que elas aprendem. Esse ainda é um movimento incipiente, mas em breve ele vai chegar a hora em que o desenvolvimento das soluções, das peças e até de campanhas inteiras, não apenas a sua entrega, também vai ser automatizada. Em um futuro um pouco mais distante, mas ainda visível, ainda no nosso tempo de vida, é possível que até a concepção das soluções seja automatizada e transferida para a inteligência artificial. Se você duvida, pensa bem no que significa o Google Ads em relação ao que existia no mercado antes dele.
20 anos, 30 anos. Eu não sou futurista, eu não posso prever, mas é certo que vai acontecer, porque esse é um padrão que a gente já pode observar em áreas mais repetitivas, menos intelectuais do trabalho. Chegar até o trabalho intelectual é uma questão de tempo, e por isso, se você se limita a ser um especialista em uma dessas partes do todo, fatalmente a sua ocupação atual vai ser colhida por esse movimento. Agora, no entanto, se você não é um super especialista e tem seu foco na realização, em empreender a solução completa, ou soluções completas, na verdade você está do outro lado da equação. Você não tem por que temer evolução tecnológica, porque a substituição dessas atividades não vai te prejudicar. Pelo contrário, vai tornar seu trabalho mais rápido e o custo total dele, o custo, não o preço, menor. Vai aumentar a sua capacidade de realização. A tecnologia vai fazer dos verdadeiros empreendedores, realizadores, pessoas ainda melhores e vai ampliar a capacidade de realização que eles já têm, reduzindo o custo total de empreender e entregando resultados melhores. O super especialista só tem um caminho para evitar esse processo de substituição tecnológica. Ele tem que se tornar mais multidisciplinar e, é importante frisar o "e", se tornar mais realizador. Com isso, ele vai antecipar um movimento que é inexorável, que é o da redução e até a eliminação das barreiras que separam a empresa do ambiente em que ela se insere. E essa, aliás, é a segunda mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Por que você precisa assumir uma postura mais empreendedora, ou seja, mais realizadora? Responder essa pergunta com profundidade vai requerer um tempo que a gente não tem hoje. Mas, basicamente, essa necessidade empreendedora se relaciona a uma mudança muito mais ampla e profunda que vem acontecendo já há algumas décadas, mas que se acelera cada vez mais no ambiente de negócios e que a gente vai avaliar agora. Essa mudança é consequência de 3 coisas. A primeira, o aumento da concorrência, que gera necessidade de diferenciação e, por isso, provoca inovação. Depois, só sobrevive quem se diferencia, só se diferencia quem inova. Depois, o aprofundamento da especialização, que exige soluções cada vez mais sofisticadas para problemas cada vez mais fragmentados. E, por último, a própria evolução tecnológica, que facilita cada vez mais a interação e integração das pessoas, equipes e negócios. Qual é a consequência dessas alterações no ambiente como um todo? A necessidade das empresas se tornarem cada vez mais permeáveis, mais integradas ao ambiente para sobreviver e para crescer. Então, enquanto a gente provavelmente começou a trabalhar em uma empresa cuja estrutura era parecida com essa, à medida que o tempo passa, a gente vai trabalhar cada vez mais em estruturas que se assemelham a essa. E um futuro que em muitos mercados já é presente, em estruturas como essa terceira aqui. Se vocês pararem para pensar um pouco, essa configuração atual das empresas tem muitas vantagens. Elas ficam mais leves, mais ágeis, menos burocráticas, mais tecnológicas e muito mais abertas. Ou seja, elas são empresas muito mais divertidas e interessantes da gente trabalhar. Por outro lado, são empresas onde cabe cada vez menos gente, e essa é a desvantagem. Muitas cabeças acabam rolando em processos como esses, que eu acabei de descrever, de abertura dos negócios. E se você está na camada executiva, ou até mesmo na camada gerencial, tem uma chance muito grande de que a sua cabeça esteja entre elas. Agora, isso aí é muito menos traumático do que parece. Ter a sua cabeça cortada nesse caso não significa isso aqui, mas sim significa a mudança dessa estrutura que eu falei. E por isso, a sua cabeça pode até ser cortada, mas há uma chance grande que o vínculo com a empresa que você está hoje não vai ser cortado. Só que ao invés de estar na folha de pagamento da empresa e trabalhar as 10 horas ou mais por dia que você trabalha atualmente, essa empresa em que você está agora vai te demandar 4 ou 6 horas por semana ou por mês. Você provavelmente vai receber muito mais por hora do que você recebe agora. Mas o número de horas vendidas para aquela empresa específica vai ser muito menor. Só 2 saídas vão existir para esse dilema que eu estou narrando aqui. Ou você muda de setor de atuação, ou você adota uma abordagem multicliente. O que você vai fazer? Mudar de setor de atuação para uma área de negócio em que isso não esteja acontecendo, sem dúvida vai atrasar esse processo, mas não vai eliminar. Eventualmente, o mercado de trabalho em todas as áreas, setores e portes de negócio vai estar organizado assim. Ou seja, mudar de área de trabalho para evitar isso é contraproducente, é enxugar gelo. E o que significa adotar uma abordagem multicliente? Bom, primeiro, vamos entender o que eu estou propondo. Uma abordagem multicliente e não uma atuação multicliente. Eu não estou propondo que você, enquanto é empregado da empresa X, comece a se relacionar profissionalmente com os concorrentes ou com os parceiros dela. Eu estou sugerindo que você desenvolva uma mentalidade
preparada para fazer isso. O que vai, inclusive, melhorar a qualidade do seu trabalho dentro da empresa em que você está hoje. Na prática, você vai se antecipar a um movimento que o seu empregador atual fatalmente vai fazer. Ele vai eliminar essa camada externa do negócio que separa você do ambiente. E a partir daí, você vai estar no ambiente. Se você é realmente bom ou boa, ele ainda vai te demandar, mas muito menos. Então, o que você precisa fazer é ficar pronto, ficar atraente para fazer o que você já faz para muitos outros provedores desse mesmo tipo de solução. Parece simples, só que não dá para fazer isso se você é um profissional de atendimento e negócio da Young & Rubicam, especializado em contas de companhias aéreas. Porque assim, como é que você vai atender uma conta da África no setor de alimentos e bebidas? Eu imagino que esse exemplo que eu estou dando aqui, eu não sou do mercado, nem seja apropriado, porque nas grandes agências já existe uma demanda forte por flexibilidade. Se você é da primeira agência, provavelmente consegue trabalhar segundo a cultura dela, as ferramentas dela, os processos dela em várias áreas. Mas você não vai ser útil para uma agência com outras culturas, ferramentas e processos, a não ser que você seja contratado, treinado, tenha um onboarding, e tudo isso vai estar cada vez menos disponível à medida em que cada vez mais gente vai disputar as mesmas oportunidades. Isso não parece atraente, né? Na prática, e eu faço essa metáfora apenas para que a gente entenda melhor, você é como um app, um especialista em uma determinada atividade ou uma função dentro de um sistema operacional determinado. Como vocês sabem, os apps para iOS não rodam em Android, por exemplo. É necessário, por uma série de motivos, desenvolver outro app com o mesmo propósito para rodar no sistema operacional do Google. Ou seja, duas agências diferentes são sistemas operacionais diferentes. Para que você consiga se situar nessa configuração de mercado que a gente está falando, você precisa de uma abordagem diferente, que é uma abordagem de API. A API nada mais é do que uma peça conectora, tradutora, que permite a apps diferentes, de diferentes origens, com propósitos diferentes, se conectarem e trabalharem juntos. Ela conecta tecnologias diferentes em prol de um resultado comum. A gente talvez não enxergue, mas as APIs são as grandes responsáveis pelo sucesso de muitos aplicativos que a gente usa hoje. No caso do Google Maps, por exemplo, a API versátil e aberta que o Google desenvolveu para ele permitiu que muitos outros apps, soluções, sites e empresas se conectassem. E por isso hoje a gente encontra praticamente tudo lá. Diferente, por exemplo, do Maps da Apple, que é uma solução tão boa quanto em termos de tecnológicos, mas não é tão versátil. Ela é boa no app, mas não na API. E por que isso acontece? Eu não sou de tecnologia e não tenho a resposta, mas provavelmente a diferença cultural básica entre o Google e a Apple, a primeira tem um ecossistema aberto e horizontal, e a segunda tem um framework mais fechado e vertical, tem a ver com isso que eu estou falando. E o que você precisa, então, fazer para desenvolver uma capacidade de ser mais API e menos app? Nós também não temos tempo profundo para entrar nisso hoje, mas as duas palavras-chave aqui são flexibilidade e profundidade. A flexibilidade, como a gente já viu, é necessária para que você consiga se conectar a diferentes assuntos, ambientes e sistemas operacionais. Isso é uma basic soft skill muito importante, que não é só um requisito para você desenvolver outras habilidades, inclusive soft skills mais sofisticadas, como a liderança, mas vai ser importante também para que você consiga reagir ou até se antecipar a essas transformações de mercado que a gente acabou de abordar. Mas a outra palavra-chave, a profundidade, na verdade esconde uma espécie de armadilha, que é importante conhecer bem. Nós tendemos a achar que a profundidade só se obtém com conhecimento. Nossa estrutura social valoriza a obtenção de conhecimento muito mais do que a capacidade de acessar o próprio conhecimento. Isso faz sentido do ponto de vista histórico, porque no passado era difícil a gente organizar e acessar o conhecimento acumulado. Assim, a melhor fonte de conhecimento que existia era a mente humana, em especial quando essa mente, essa pessoa se dedicava a estudar e aplicar o conhecimento adquirido em um determinado setor. E o conhecimento próprio aí se tornou ainda mais importante, porque mesmo que existisse um especialista em determinado setor, era difícil acessar esse especialista com ferramentas antiquadas de comunicação, registro ou deslocamento, viagem. Hoje isso mudou. A internet possibilita catalogar e acessar o conhecimento de uma forma muito mais eficaz do que qualquer biblioteca, qualquer agenda ou de qualquer maneira que a gente conseguia antigamente, e também oferece algumas ferramentas de comunicação de baixo custo e alta efetividade que facilita acessar em qualquer lugar. Assim, o valor do conhecimento próprio está diminuindo, já que o conhecimento dos terceiros está cada vez mais acessível. E por isso, a profundidade hoje não se constrói só com estudo, ela também pode ser construída com capacidade de buscar e acessar informações, e com relacionamento.
A gente já vai voltar a esse ponto do relacionamento, aliás, que é muito importante para nós hoje. Mas se você quer estar preparado para essa nova realidade, em que a capacidade de ser uma boa API é mais importante do que a capacidade de ser um bom app, sempre destacando essa metáfora aqui, só tem a finalidade de ajudar a compreender melhor essa mudança de comportamento que é necessária, essa mudança de conceito nesse curto tempo que a gente tem, você precisa ter foco em desenvolver sua flexibilidade e a sua capacidade de acessar o conhecimento, sua capacidade de alcançar a profundidade que vai gerar o que você precisa. Bom, até aqui nós já passamos por 2 dessas 3 mensagens que eu queria deixar com vocês hoje. O conceito de empreendedorismo, empreender é realizar, e realizar significa a capacidade de conceber, desenvolver e entregar, e o porquê, a razão, o motivo para que você adote uma postura mais empreendedora, que é a mudança estrutural na forma como o mercado se organiza e funciona, que já começou e só está no início de um processo de aceleração que é turbinado cada vez mais pela tecnologia. A terceira e a última mensagem dessa nossa conversa é o como. Como é que você pode desenvolver e incorporar uma mentalidade, uma postura, um comportamento mais empreendedor? E a resposta, assumindo que você compreende bem o que significa empreender e tem uma visão mínima dos conceitos de conceber, desenvolver e entregar, e assumindo também que você reconhece que precisa de flexibilidade, profundidade para se adaptar a essa nova realidade socioeconômica do mercado que a gente está falando aqui, existe um objetivo que você deve perseguir com o intuito de destravar a sua capacidade empreendedora. E esse objetivo é a conexão. 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 É bem provável que ao ouvir isso você pensa, matei, porque eu sou cheio de conexões. Mas a conexão que a gente está falando aqui não é a que a gente está acostumado a considerar quando a gente fala essa palavra. Por exemplo, se hoje o seu chefe comenta na reunião semanal de time que ele precisa de uma entrada na empresa X para iniciar um projeto ou para oferecer uma parceria, você entra no seu LinkedIn, entre as suas 3.000 conexões, tem 4 ou 5 amigos que trabalham nessa empresa. Pode ser um colega de faculdade, cunhado do irmão da sua vizinha, ou até alguém que você já pegou numa viagem de férias para Trancoso, por exemplo. Mas aí, você acessa essa pessoa, marca um café virtual ou presencial, dependendo do estágio da pandemia em que a gente está, e vocês discutem o projeto que o seu chefe quer desenvolver. No início da conversa, você até fala da vida, do trabalho, das coisas que vocês andam fazendo, mas 90% da conversa é utilitária, ligada ao objetivo que fez você procurar essa pessoa. E tá tudo bem, a gente está acostumado com isso, é outra pessoa, quase sempre, não vai achar isso estranho e provavelmente vai agir da mesma maneira. Mas esse tipo de conexão é muito pobre e a utilidade dela é muito limitada. A conexão que eu me refiro aqui é aquela que advém de você saber com o que a pessoa trabalha, em qual empresa, na área, o que ela fez recentemente, que projeto que está rodando, que tecnologia ela está desenvolvendo, quais parceiros ela trabalha, para que você possa ter uma visão holística de mercado. E eu estou enfatizando aqui que a profundidade que você precisa buscar não está mais tão ligada ao conhecimento quanto era antigamente, mas sim a qualidade das suas conexões e dos seus relacionamentos. E a qualidade não é o nível organizacional, se as pessoas estão altas na empresa ou não, mas sim a visão qualitativa do que ele ou ela realmente está fazendo. E isso você consegue, como já está aí, com presença. Não dá para construir algo assim, se você só se conecta aos seus relacionamentos profissionais, quando tem um propósito específico na pauta, e também é preciso aprofundar as relações com interesse genuíno, em saber o que as pessoas estão fazendo, com quem elas estão fazendo, que resultados elas estão alcançando. Mas mais um toque. Ali atrás a gente falou da importância de construir profundidade, né? E que a profundidade não vem só do conhecimento adquirido, mas principalmente do conhecimento acessado. E agora há pouco a gente falou da presença como uma ferramenta importante para construir esses acessos, essas conexões mais próximas, mais completas, que vão te levar a esse resultado. Mas vamos lembrar também que a soma dessas 2 qualidades, presença e profundidade, gera uma terceira que é muito importante no mundo em que a gente vive hoje e nessa era de superinformação. Presença mais profundidade é igual a relevância. E com isso, a gente chega na terceira mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Como desenvolver e incorporar uma mentalidade mais empreendedora, focando em desenvolver conexões relevantes, conexões que são profundas e presentes. E por isso, para encerrar nossa conversa, até em função do nosso tempo, vamos amarrar tudo isso que a gente falou. O tema hoje é empreendedorismo.
O conceito de empreendedorismo, empreender é realizar, é ser capaz de conceber, desenvolver e entregar. Abordar uma postura mais empreendedora é importante, porque a natureza do mercado está mudando e as necessidades das empresas que atuam nesse mercado também. Você precisa ser capaz de empreender mais e melhor e precisa desenvolver uma abordagem multicliente, eu já tinha passado o slide, e está preparado para oferecer essa sua capacidade para diferentes tomadores. É o perfil mais API e menos app. E, finalmente, a mensagem sobre como começar e desenvolver isso, que é colocando um foco maior em desenvolver conexão relevante, ou seja, conexões baseadas em profundidade e em presença. Esse era o conteúdo que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que ele seja útil, a gente não teve muito tempo, eu até falei muito rápido, mas não para aplicar imediatamente, mas para te sensibilizar no sentido de rever a sua postura e os seus objetivos profissionais e provocar um foco para você se tornar cada vez mais empreendedor ou empreendedora. Não importa se você quer ser ou até mesmo se você já é um empresário. Muito obrigado ao GAN São Paulo por esse convite para participar desse evento maravilhoso, que é o GAN Summit 2021. Nesse último slide estão os meus contatos e de tempos em tempos eu publico conteúdo sobre empreendedorismo e inovação nas minhas redes sociais. Um abraço e sucesso para todos vocês. Obrigado.